Olá, como é que vocês estão? A vida tá difícil, né? Parece que a gente está sendo testado aí ultimamente. Digo a sociedade como um todo, e é difícil lidar com tanta notícia impactante e tantos absurdos. E a gente, na verdade, precisa tomar mais cuidado de como a gente está lidando uns com os outros, né? O problemão que a gente vê estourado aí fora, ele começou em algum lugar. E a gente é muito responsável pelas relações que a gente tem com as pessoas que estão próximas da gente. E quanto pior está lá fora, mais a gente tem que se preocupar como é que a gente está, né? Como estamos nos relacionando. Sei que é difícil às vezes manter até a doçura, né, e o equilíbrio nesse convívio, mas é super importante. Mas hoje, na verdade, eu queria abordar sobre o tamanho dos problemas, assim. Se você tem um problemão para resolver, ou você está naquela situação de ter pequenos probleminhas assim do cotidiano que estão te tirando sono, como é que é? Como é que você lida com os problemas? Como é que você costuma resolver? Tá tudo bem? Você tem dificuldade para lidar com isso? E aí, é claro que toda vez que eu venho aqui conversar, eu trago experiências que eu passei, que eu passo, né? Como uma forma de contribuir, porque eu só vou poder falar do que eu experimentei. E com o passar do tempo, eu fui entendendo que, na verdade, o tamanho do problema, ele depende de quem enxerga, né? Depende do dono desse problema. Qual que é a forma que você tem de lidar com isso? Como é que é o seu olhar, né, para isso? E é muito importante a gente entender que às vezes um problema que para você é pequeno, para outra pessoa pode ser grande. E por que será que isso acontece, né? Na verdade, a gente é muito da experiência mesmo que a gente tem de vida, coisas que a gente já passou, o que você tira de letra, o que para você é mais difícil. Isso tem a ver realmente com a experiência que a gente tem. E como eu sempre falo, a gente está aqui para aprender e cada um tem a sua forma de aprendizado, né? E com certeza através deles é que a gente cresce. Quando a gente tem uns probleminhas aí para resolver, é a oportunidade que a gente está tendo de exercer tudo que a gente aprendeu, ver se a gente aprendeu mesmo e mandar brasa, né? Só que não é fácil, né? Só que não é fácil, os problemas vêm vêm, parece que te pegam de surpresa, ninguém está preparado para resolver problema, ninguém é criado para resolver problema. Então ele sempre vem de uma forma inesperada, te pegam às vezes numa situação mais vulnerável, né? Então assim, o que a gente tem que como olhar, né, para isso? Lembrando que eu estou falando de sugestões de como eu faço, né? Sem querer dar receita, mas eu acho que algumas dicas assim que podem para algumas pessoas fazer algum sentido. Então é para essas pessoas que eu tô falando aqui, né? Que estão em busca de alguma luz assim. Eu acho que a gente tem várias formas, sabe, de encarar o problema. Primeiro pensar, né? Esse problema, seja ele grande ou pequeno, ele depende de mim para eu resolver? Ele depende só de mim? Ele depende de mais pessoas? Então, primeiro fazer uma análise mesmo, racional, né, na medida do possível, diante desse problema, ver qual que é a sua participação nele, o que você efetivamente pode fazer para resolver, se você vai precisar de ajuda de outros profissionais, às vezes algum problema técnico, às vezes é de saúde, enfim. Analisar o que você vai precisar para resolver isso. Se depois dessa análise você viu que, né, não, tem coisa que depende de mim, tem coisas que não dependem, então assim, a primeira coisa que eu indico é evitar de postergar um problema para resolver, porque ele ocupa um espaço. Ele ocupa um espaço que fica inativo. Enquanto ele está lá na sua cabeça, você não produz o que você tem que produzir, você não vive o que você tem que viver, você às vezes não enxerga oportunidades, inclusive, que estão acontecendo em volta de você, porque você está ocupando a sua cabeça com esse problema para resolver. E muitas vezes é só você, numa ação sua, você já
dar início à solução desse problema. Analisar, posso fazer isso? Então manda brasa. Faz o que depende de você, né? Para isso, sabe, sair logo da sua cabeça. Porque uma vez que você toma uma ação que dependa de você, ainda que você não resolva esse problema numa tacada só, porque normalmente a gente não resolve, mas você já vai se sentir melhor de ter tomado uma atitude com relação a ele, né? Isso, gente, das menores coisas às maiores, né? Tudo começa tem que dar algum passo, né? Das pequenas às grandes, algum passo tem que ser dado. Então eu estou falando sobre esse primeiro passo. Dá o primeiro passo, você já vai se sentir melhor, mais forte, né? Para resolver. A gente vai ter realmente problemas bem grandes para resolver, bem difíceis. Quando você olha, você não consegue nem imaginar como que você vai resolver. Aí uma outra forma que eu costumo fazer é dividir esse problemão. Então divide ele em partes menores e vai fazendo essas partes menores que estão ao seu alcance, ou delegando a quem a quem você pode delegar. E aí vai indo, na medida do que for possível para você, dentro do tempo que você tem, dentro da sua disponibilidade, vai fazendo na medida do possível. E tem aqueles problemas, aquelas situações de vida que a gente passa que realmente não está ao nosso alcance. Independe de nós, a gente está enfrentando um problema que independe da gente. Ou que você tentou resolver até um certo ponto, a partir dali já não cabe mais a você resolver esse problema. Então eu sempre brinco, né, que eu tenho a gaveta CDC, que é a gaveta de coisas para Deus cuidar. Depois que passa pela nossa mão, pelo nosso crivo, que a gente faz o que tem que fazer, ou que a gente delega o que precisa ser delegado, não há mais recurso, já fiz tudo que eu podia, então coloca nessa gaveta. O importante é vocês fazerem o esvaziamento da sua mente, para que ela consiga produzir, trabalhar, viver, né? Há pouco tempo eu coloquei um post no meu Instagram dizendo que vida é o que acontece ali enquanto você está esperando resolver os seus problemas. Então, assim, tem muita gente que espera resolver um problema para começar a viver. Olha, se a gente fizer isso, a gente não vive, né? A gente tem que saber administrar isso. É muito importante. Muitas vezes a gente se depara, às vezes, observando algumas pessoas, e a gente fica assim, gente, a vida dela é ótima, né? É perfeita, ela está sempre bem, está sempre animada, está sempre feliz. Você não vê aquela pessoa abatida. Não é que ela não tenha problema, né? Mas é que ela já alcançou ali uma inteligência emocional, um ponto de equilíbrio que ela sabe que ela tem que viver enquanto isso. Os problemas vão estar lá. Eu nunca conheci ninguém que não tivesse problema. Mas cada um encara de uma forma. E tem uma outra coisa também importante, que é a prioridade que a gente tem. Cada um tem uma vida, né? E aí você dá prioridade, você precisa priorizar certas coisas. Eu sou mãe solo, né? Eu tenho 2 filhos, um de 20 e uma de 12. Já estão numa idade mais independentes, né? Não tenho a necessidade de ter aquele cuidado ali. E eu já tenho uma criação que eles já são mesmo realmente mais independentes, mais autônomos. Não por acaso, né? Porque primeiro que eu acho importante a gente cuidar dessa autonomia deles. E segundo, que eu não tenho a menor condição de cuidar de cada detalhe, né? Então aí já me coloca numa posição diferente das pessoas. Escola, por exemplo, eu sempre brinco, porque às vezes eu encontro com alguma outra mãe e falo assim, você viu, a gente tem uma prova hoje. Eu falo assim, olha, eu não tenho não. Eu não tenho prova, eu já fiz. Então assim, isso eu falo de coração. Não é que eu não me preocupo, não é que eu não vou envolver com a vida deles. Eu me envolvo muito com a vida deles. Eu sou uma mãe super participativa, eles sabem disso. Não tem lugar que eu não vá, né, ao encontro deles. E eu vou estar sempre junto. Eu só não faço por eles. Isso eu nunca fiz, nem quando eram pequenos. E isso dá a eles uma chance de serem autônomos, independentes e confiantes. Todos os 2 são assim. Então, esses probleminhas, por exemplo, do cotidiano, de escola, não me pertencem mais. Então, estou dando um exemplo de como a gente escolher e se eu posso escolher, né? Então, eu levo uma vida que não me dá o direito de parar tudo para ficar, por exemplo, estudando com eles,
acompanhando. Não, eu estou à disposição, mas eu não estou exclusivamente para eles. Eu posso tirar uma dúvida? Posso. Mas eu mais ensino eles a procurar a solução do que responder. Porque é o jeito que eu preciso que eles entendam para continuar crescendo, né? Então, é importante para eles, é importante para mim. Então, eu estou dando um exemplo. O que é mais importante disso tudo? Por que algumas pessoas conseguem caminhar para uma evolução de encarar os seus problemas de uma forma maior ou menor? Esse é o ponto que eu quero chegar, na verdade. Não é o problema que é grande ou o problema que é pequeno. Quem é grande ou pequeno é a gente, né? Diante dos problemas. Então, qual é o meu tamanho para encarar esse problema? Se eu ficar muito pequenininha, esse problema vai ser maior do que eu. Então, qual que é o objetivo? O que eu quero trazer aqui? Qual que é a minha ideia? A gente precisa de crescer para ficar maior do que os problemas. A gente precisa se preparar para ser uma pessoa com suporte e equilíbrio suficiente para conseguir lidar com esses problemas. Quando a gente consegue fazer isso, se colocar dessa forma, a tendência dos problemas é realmente diminuir de tamanho. Porque, primeiro é o seguinte, claro, que vai muito da sua história de vida, né? Dependendo do que você passou, você realmente deixa de dar importância para coisas que você dava um tempo atrás, que você fala assim, gente, isso não tem a menor importância, né? O que é isso? Vou voltar a dar o exemplo da escola, por exemplo. O que é uma nota ruim na escola para uma criança? Não é nada, isso é o mínimo, isso é o começo da vida de uma frustração que bom que ele está passando perto de você, né? Isso junto com você, que você vai poder apoiar ele nessa frustração. Então isso não é nada. Se está com um problema de saúde, para mim já é mais sério. Então assim, é muito de história de vida de cada um e muito tempo que eu tenho para me dedicar àquilo ali. Mas o fato é, precisamos nos tornar mais fortes de alguma forma, né? Para que a gente consiga lidar com esses problemas de uma forma tranquila. Trazendo um pouco, né, claro, essa questão da gente como é que a gente se torna grande? Como é que a gente se torna pessoas maiores? Através do autoconhecimento, né? A gente precisa se conhecer primeiro, entender as nossas fraquezas, as nossas fortalezas, as nossas sombras, né? A nossa luz. Esse é o que a gente precisa para a gente se conhecer melhor e dessa forma nos tornar mais fortes para conseguir lidar com essas questões, né? A gente não pode querer esconder da gente mesmo, né, os nossos problemas. A gente primeiro precisa encarar quem a gente é e se fortalecer com a parte boa, que a gente muitas vezes não só olha a parte ruim, né? A gente só olha os defeitos e esquece às vezes de admirar pontos positivos que a gente tem, que a gente conquistou e que a gente ganhou normalmente depois de passar muito, muito aperto, né? A gente cresce, a gente evolui depois de passar por poucas e boas, ou por muitas e boas. No caso do mapa numerológico, ele muitas vezes vai ajudar você a se identificar quem é você, né? Quem é você, sabe? Nesse mundo, com o que você pode contar, quais são os seus recursos. E efetivamente você sai uma pessoa realmente mais fortalecida com o que você descobre, né? Com o que você vê lá. Isso sempre ajuda, tá? E lembrando que tem outros vídeos que podem ajudar você que está aí esperando o mapa, mesmo você que já fez. Eu sempre trago alguns assuntos que podem ajudar. A gente às vezes está passando por algum momento, às vezes você vê um vídeo e lembra de alguém, manda para essa pessoa também se você acha que pode ajudar. Eu não tenho a pretensão de resolver nada, né? Quem sabe você começa a encarar o seu problemão aí de uma forma diferente, né? E é isso, a gente não tem tempos que a gente não tenha problema para resolver. Mas a gente tem que viver. A gente tem que viver, a gente não precisa de só ficar no sofrimento. O sofrimento realmente é opcional, né? E eu prefiro encarar com bom humor, sabe? Rindo de mim mesma quando passo por certas situações. E vamos embora, tá bom? Mas é isso, espero que vocês fiquem bem e até mais.